Bom dia, um ótimo sábado para você. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Que seja um dia surpreendente em todos os sentidos, que você faça as melhores escolhas, porque o nosso bom dia depende primeiramente de nós, né? E não das circunstâncias, mas da forma como a gente recebe cada situação que nos sucede, né? Cada coisa que nos acontece, a gente tem a escolha de deixar isso fazer parte do nosso coração, magoar os nossos sentimentos, ou deixar para lá, colocar um filtro e ficar com aquilo que Deus fala a nosso respeito e não aquilo que o mundo exterior fala a nosso respeito ou aquilo que nós mesmos falamos a nosso respeito. Já pensou nisso? O que você anda falando a seu respeito? Como que você anda conceituando aquilo que você é, né? Quais são os adjetivos que você se dá cada dia? Tudo isso a gente tem que filtrar e pensar conforme a mente de Cristo. É isso que a palavra diz, que a gente precisa, que nós temos, Paulo afirmou, né? Ele disse que nós temos a mente de Cristo. Então, se o nosso espírito, nosso coração está ligado ao coração de Deus, quanto mais a gente crescer nessa conexão com Ele, mais nós vamos limpar a nossa mente, transformar a nossa mente e pensar de acordo com as suas verdades. E é isso que a gente tem buscado dia após dia, encontrando essa sabedoria de Deus para que nós possamos ser encontrados nele, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece a nós mesmos e aos nossos propósitos. Não tem como ter intimidade sem relacionamento. Não tem como ter intimidade sem relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Deus para que a gente possa ter essa intimidade com Ele e conhecer a sua vontade para cada dia da nossa vida, né? Para cada dia. É o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Assim que o Senhor Jesus pediu que a gente orasse, que a gente se preocupasse com o dia de hoje, que a gente vivesse com intensidade o dia de hoje, porque é o dia mais importante da nossa vida, né? É o dia onde nós temos condições de tomar ação sobre as situações. Aquilo que já passou, nós não temos ação nenhuma sobre isso, nem sobre aquilo que vai acontecer ou aquilo que pode acontecer, né? Nós temos ação sobre o dia de hoje. Então é esse dia que nós temos que viver com intensidade, entregando os nossos caminhos na mão daquele que conhece o passado, o presente e o futuro, né? Buscando nele o direcionamento para a gente fazer as melhores escolhas. E a gente tem aprendido muita coisa a respeito desse provérbio. Eu espero que esteja sendo precioso para você também. Já passamos da metade dessa jornada dos 31 dias de sabedoria e hoje a gente vai ler aqui o capítulo 18 e atentar para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, aquilo que a gente precisa aprender para o nosso dia de hoje. Esse que é a intenção da palavra de Deus. A gente nunca vai conseguir decorar tudo isso, entender tudo isso e principalmente aplicar tudo isso, né, de uma vez só. Mas a gente pode dia após dia ir crescendo na graça e no conhecimento, como Paulo falou, né? Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quando a gente cresce no conhecimento de Deus, a gente cresce também na graça, que é a presença dele na nossa vida, que nos dá a paz, aquela paz que Jesus falou que daria aos seus discípulos, aqueles que crescem na sua mensagem, né? Eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a paz como o mundo conhece, mas a minha paz, a paz que não é circunstancial, né? Glória a Deus por tudo isso. Então diz assim, no versículo 1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, né? Nós precisamos uns dos outros, a gente aprende quando nós estamos em comunhão um com os outros. É necessário, a gente aprende a amar, a gente aprende até a ter tolerância, a ter a paciência. Então o relacionamento enriquece a nossa vida, nos ajuda a ser melhor a cada dia, a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque a gente não vive só de teoria, a gente precisa praticar e viver tudo aquilo que a gente aprende. No 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios, para privar da justiça o justo.
As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quantas vezes ele falando a mesma coisa aqui a respeito da importância daquilo que sai da sua boca, de forma diferente, para que a gente assimile isso. As palavras, nossas palavras são sementes. A gente precisa atentar para aquilo que a gente anda semeando todos os dias, né? Porque é isso que a gente vai colher. A palavra é certa, é um princípio espiritual da semeadura e colheita. Tudo aquilo que você planta, você vai colher, inevitavelmente. Tem um dizer que falam, né, que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você acaba colhendo aquilo que você planta. E muitas dessas sementes são lançadas da nossa boca. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros, né? A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, eles a imaginam como um muro que é impossível escalar, né? Como se fosse um dom atribuído apenas a ele. A palavra de Deus diz aqui no provérbio mesmo, que a riqueza é dom de Deus, né? É um presente de Deus. E é uma coroação do nosso crescimento. A sabedoria de Deus, a semente, a árvore, o crescimento representa ali a prosperidade, né? Que nós crescemos como indivíduos para a gente alcançar um fim. E o fruto é a riqueza, é a abundância, que alimenta não só a própria árvore quando cai no chão e se torna adubo de novo, como alimenta principalmente outras pessoas que podem usufruir desse fruto. Deixa eu ver onde que paramos. O 12. Antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Mais uma vez falando a respeito da soberba. Quem anda em soberba acaba caindo no seu próprio erro, né? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. A importância da prudência, como o provérbio fala a respeito da prudência. Você parar antes de pensar, parar antes de fazer, parar antes de tomar as decisões. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Né? Tudo começa na nossa mente, é o nosso campo de batalha. A gente precisa atentar para aquilo que ocupa os nossos pensamentos. Paulo já falou, né? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Nós temos que vigiar nós mesmos e ter governo sobre os nossos pensamentos. Nós podemos sim ter governo sobre os nossos pensamentos. Apolo, desce. Não, Apolo, não vou brigar agora. Até depois. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que entrega e o conduz à presença dos grandes. As oportunidades acontecem no dia de hoje. Já parou para pensar isso? As oportunidades acontecem no dia de hoje. A gente precisa viver o dia de hoje com intensidade, sem nostalgia das coisas que já passaram, sofrimento, dor, acusações, e sem a preocupação das coisas que estão por vir ou daquilo que nem pode nem acontecer, né? Ou daquilo que vai acontecer. O que prevalece é o sonho que Deus coloca no nosso coração. Esse a gente precisa manter, a esperança, não a preocupação, mas a esperança, a fé, na certeza de que aquilo vai vir no tempo certo, a hora que você estiver pronto, preparado para receber, para que seja verdadeiramente bênção na sua vida, né? Deus, ele age no tempo certo, nem atrasado, nem adiantado, mas na hora que você está preparado. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos.
Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortalecida, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. O alimento da palavra, né? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mais uma vez ele repetindo a mesma mensagem de forma diferente. A importância da gente cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Lindo essa palavra, né? Tem amigos que são mais chegados do que um irmão, em outras versões falam assim. Há amigos que são mais chegados do que um irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Amigos que não têm relacionamento, né? Que não têm intimidade, que não participam da sua mesa, que não conhecem as suas fraquezas e as suas qualidades. Esses podem até te levar à ruína, porque não haverá escrúpulo naquilo que vai ser feito, né? Não tem arrependimento, não tem preocupação, não tem empatia. Mas existe, ele está falando, né? Mas existe amigos que são mais chegados com o irmão. Aquele que de fato te ama vai ser o teu próximo, aquele que vai te ajudar, te guiar, te orientar naquilo que você precisa, que tem sempre uma palavra de conforto para os momentos de dor. Esses são os presentes de Deus, os irmãos, a família que Deus nos dá. Louvado seja Deus pelo seu imenso amor e misericórdia para conosco. Que Deus abençoe seu sábado, o seu final de semana, né? E amanhã a gente está aqui de novo, se Deus quiser, lendo aí o capítulo 19 desse trecho de provérbio tão lindo, né? Tão rico em suas palavras. É uma palavra para a gente meditar todos os dias. Por isso dizem, né, os estudiosos, por isso que já existe ali 31 capítulos, um para cada dia do mês, para que a gente aprenda e vá crescendo nessa sabedoria. E aprenda continuamente, porque cada palavra dessa tem conteúdo para a gente meditar durante o dia todo. Então, cate aí, releia esse capítulo, junta aí o versículo que mais chamou a atenção no seu coração, coloca ele diante dos teus olhos, gruda aí num post-it, põe na geladeira, põe na frente da onde você mais vê, para que essa palavra faça parte da sua vida, para que ela te transforme e ajude você a viver de acordo com ela, né? Um versículo que a gente aplica no nosso dia e a gente já sai da posição que nós estávamos, já não somos mais a mesma pessoa, já não estamos mais no mesmo lugar, porque hoje vem ali uma transformação. E é isso que Deus faz, o maior milagre na minha concepção que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é transformar a vida dela. E Ele fez isso comigo e eu desejo de todo o coração que Ele faça isso com você e que Ele continue fazendo conosco todos os dias, porque nós temos a estatura de Cristo para alcançar, e é muita coisa, Ele é muito alto. E a gente vai chegar, com Deus a gente chega, porque o Espírito Santo está nos guiando para isso. Beijo grande, até amanhã, gente, se Deus quiser.